Eu entendo o meu trabalho como parte da paisagem, né? A minha relação com outros corpos também não são só corpos humanos, físicos, são corpos que possuem vida ou que guardam algum tipo de memória. Quando eu entrei aqui, eu era a única pessoa trans da minha sala. Foi um momento onde eu percebi que talvez algumas pessoas não estavam prontas para lidar com isso com tanta naturalidade quanto eu estava, quanto eu tenho. E o meu próprio trabalho vem desse lugar de questionamento, assim, né? O que pode um corpo, o que é um corpo. Entender o lugar da paixão, do romance, do mistério na sexualidade para a mulher como um lugar de permissão, como um lugar de poder sonhar, sim, né? Ele é uma grande poesia. Depois que o estranhamento ele vai surgindo, assim, o incômodo vai surgindo. Então ele trabalha tem o tempo dele. Meu trabalho gira em torno de coisas que não chegam diretamente para mim, que são sentimentos básicos, mas que de alguma forma eles são deturpados, assim, até chegarem em mim. E aí eu comecei a explorar linguagens, explorar o meu próprio corpo dentro dessas linguagens. Eu transitei pela performance, pelo vídeo, pelo áudio. E aí combina com a minha carreira de DJ também, que é basicamente lidar com som. Dentro da arte eu trago a ideia de paisagens sonoras e construir imagens com áudios, percepções somente auditivas, mas que elas deliberam outros sentidos também. O momento de criação dessa tela, dessas obras que estão lá, foi o momento de abraçar isso, assim, né? Abraçar essa pessoa emotiva, chorona, deixar com que ela se sinta confortável para criar. E essa tela, ela é o resultado desse abraço, assim. Ela é um momento onde realmente chorar de alegria, chorar de tristeza, gritar de felicidade, gritar de tristeza, foram fundamentais. Tanto para a criação desse trabalho, mas para mim como artista e pessoa. Eu fico tentando chegar em movimentos visuais, em tela, mas para que esses movimentos aconteçam eu preciso pincelar, então eu preciso usar o próprio corpo. Então acho também que vem muito desse lugar onde o corpo e a ideia, né, o corpo e a mente, eles precisam estar alinhados de uma maneira pacífica entre eles, assim. Então eu acho que é um trabalho de morte e vida também, né? Tem as frutas com sementes, então acho que é isso, é morte e vida o tempo todo ali. São alimentos, então elas nutrem, são nutritivas também, como a paixão e o amor. É porque a gente vai vivendo tanta coisa agora de transformação em que a gente vai até inibindo esses lugares de desejo. Não é permitido desejar, porque você tem que entender demais que você é um objeto. Mas acho que uma retomada, talvez, dos lugares de desejo da mulher em relação à arte, através da pintura. Se não for da vida real em relação às pessoas, né, nesse embate diário entre pessoas, talvez através da arte a gente possa viver isso. Vamos trocar. A tinta não serve, a tinta óleo. Olha, eu que consegui. Aí eu tinha que testar, ele tava lá, botava no chão assim. O título dele é A Cera do Amor, né? Que é fazer amor. E eu acho essa expressão, a cera do amor, romântica e cafona, muito bonita. Eu sempre quis usar ela num trabalho. Quando surgiu o convite, a gente elaborou essa ideia, fazer esses blocos de madeira de uma forma a ser uma natureza morta, que remete a um romantismo, a um lugar misterioso dentro da história da arte.
Geralmente meu trabalho se dá por apropriação de coisas naturais, de elementos naturais. Eu utilizo bastante da pedra seixo, essa pedra que frequentemente é moldada, é esculpida, é corrompida de uma certa forma pelas águas. Uma memória muito presente que eu tenho foi logo que eu descobri que eu estava grávida. Eu sempre fiz questão de vir aqui mergulhar e tomar um banho no rio Piraquiaçu. Eu acho que é uma história que pode ilustrar bem o que a gente pensa sobre esse corpo moldado por água, né? Eu acho que esse berço também me serviu como um acalento, né? Uma força, uma potência dentro desse meu período gestacional. Meu trabalho na exposição se chama Placenta, Neutro Vivo. Eu utilizei de pedras moldadas pela água, seja de rio, né, ou de mar. É um trabalho que eu construí através desse viés da maternidade, simbolizando o conteúdo, né, dessa placenta e as questões da maternidade. Na medida em que a gente pensa os trabalhos, a gente pode pensar que alguns deles se reúnem ou têm em comum uma dimensão mais íntima da paisagem, através de elementos inanimados ou de paisagens abstratas, como no caso da Mateusa, né? Elementos naturais, como no caso da Bárbara Carnielli, aproximem essa corporeidade de um tempo geológico, de um tempo da natureza. Ficou na sua casa. Eu acho que eu botei debaixo do travesseiro. Dá uma olhada lá depois, tá bom? Durante o processo de montagem, eu tive a sorte e o prazer de estar com uma amiga maravilhosa, que é a Lili, que tem um trabalho incrível, que também fala sobre esse corpo vulnerável, né, dentro do desejo. Foi muito interessante a nossa montagem, porque ela estava trazendo algo muito minucioso, né, que é a pintura, que é o encaixar, que é o olhar. Então era eu trabalhando com os meus objetos, minhas pinturas, e ela com aqueles elementos ali também, naturais e tecidos e coisas que estão também no meu meio. E eu acho que a gente tem uma conversa muito bonita. Foi uma experimentação feita aqui. Foram paisagens imaginadas pelas artistas que elas se concretizaram chegando no espaço expositivo, passaram uma tarde aqui dialogando e, né, interferindo no trabalho da outra. Ela solucionou questões do espaço, de respiros do trabalho, de uma forma muito firme, assim, eu acho, enquanto eu estava um pouco indecisa. Por que isso? Eu vi esse trabalho pequeno na mesa enquanto eu pintava, depois eu vi ele no chão. Ele só foi para a parede ali, como o dela. Eu acho que ela só conseguiu visualizar o trabalho no final ali. Foi um processo meio de maré cheia, maré baixa. A gente foi se completando ali, né, naquela montagem. Acabamos que ornamos muito bem o trabalho onde foi colocado. Meu trabalho ele vem desse interesse de comunicar em silêncio, assim, de perceber mistério dentro disso tudo, assim, o mistério do amor, o mistério da paz, o mistério do afeto. E aí eu tenho uma percepção que o mistério, quando ele é contado, ele se torna um segredo. Eu acho que a dimensão do segredo e do mistério, elas, apesar de andarem juntas, assim, sinto que algumas coisas precisam ser mistério e algumas coisas podem ser segredo, assim. É poder
pensar em arte, poder pensar sobre vida, morte, existência, isso para mim já é um ato político que muitas, na minha condição de mãe, não consegue ter, né? Eu acho que a gente está tendo uma dinâmica agora de mudança a partir dessa exposição. Uma exposição que se aprende, entende? Sobre história da arte capixaba. Eu acho. A gente, enquanto artista, aprende. A minha relação com a exposição é de muito afeto. Eu fiz um trabalho afetivo para essa exposição. Desde o convite até a montagem, até o final, até agora, ela está sendo muito afetiva. E eu acho que é importante esse resgate dos afetos, né? Em momentos tão conturbados, tão violentos, tão frios, insólitos, às vezes, assim, em que a política tem que estar aí falando o tempo todo, a gente pode fazer política também através da poesia, do afeto, de uma troca digna.